Então, me permita, eu vou colocar aqui agora de novo de Enoque, tudo aqui. É que não dá nem para recuperar a página. Vamos lá. Só um momentinho, tá bom, pessoal? Estou colocando aqui já o livro de Enoque. Deixa eu abrir aqui o meu correio, que tem um link aqui de algo muito importante. Eu sei por que está acontecendo isso. É o diabo que não quer que mostrado que vai ser mostrado hoje. Eu entendo e nem todos puderem acompanhar até o final o Hangouts, porque já está tarde. Estamos com 2 horas de diferença agora. Mas eu estou com tanta vontade de fazer Hangout para vocês hoje. Não, não é esse aqui, não. Emenda, ainda nem comi. Ainda nem comi. E não ia dar para fazer o Hangout. Pessoal. Não é possível. Agora, o link. Não. Not found. Que isso? Vamos lá. Aqui. Por isso que é bom ter o Linux. Agora sim. Agora sim. Então, deixa eu ver se já dá para mostrar aqui a minha página. Agora sim. Vamos lá. Fazendo um teste aqui, pessoal. Vamos ver se vai aparecer. Desculpe essa demora, esse imprevisto. Sim, agora sim está aparecendo. Ok, falta só mais um link, aí já vamos começar, tá bom? Ok. É esse aqui. Só mais esse link. Aí já começar a rolar. Ok. Voltando a tela aqui para mim. Graças a Deus, estamos ao vivo e agora com tudo pronto. Olha, muito obrigado mesmo pela paciência de vocês. E deixa eu começar aqui no Facebook. Vamos lá. Olá, meus amigos, muito boa noite. Eu sou o Gustavo e aqui estamos ao vivo e a cores. Depois de muita tempestade e tormentas, aqui estamos ao vivo e a cores com o nosso canal 4SA Flórida, trazendo mais uma vez um Hangout explosivo, especial, para abrir os olhos daqueles que estão dormindo o sono espiritual e também para edificar aqueles que já estão despertos, aqueles que já acordaram para a realidade. No Hangout de hoje, nós vamos ver a terceira parte do livro considerado apócrifo de Enoque. Até agora eu não vi nada, absolutamente nada apócrifo, e olha, tá difícil hoje, já caiu aqui no Facebook. A transmissão pelo Facebook já caiu. Só um momentinho, pessoal. Voltou. Muito bem. Mais uma vez, desculpe pela demora. Foi um dia muito corrido. Saí do trabalho às 5 da tarde e amanhã
vai ter uma atividade lá para todos os empregados, em que cada empregado terá que levar um prato. Vocês lembram que eu comentei com vocês? Cada empregado terá que levar um prato típico do seu país, da sua região. Então, a minha esposa está preparando um empadão e também um molho vinagrete. Ela hoje dorme lá no trabalho dela, que ela cuida de uma senhora, e eu fui buscar esse empadão, esse molho vinagrete. Tive que passar também no Walmart para comprar água, que aqui já tinha acabado, comida para essas 3 feiras aqui. Chegando aqui, ainda tive que cuidar deles. E, para minha surpresa, o ar-condicionado quebrou. Aí eu falei, pronto, agora que para começar o Hangout às 7, no meu horário aqui, vai ser difícil. Tive que chamar o pessoal da manutenção, vieram aqui, fizeram os acertos que tinham que fazer. Tudo certo, aproveitei, tomei um banho e vim para fazer o Hangout e o Google deu esse problema todo. Então, aqueles que verão esse Hangout depois, tem que pular pelo menos os primeiros 10, 15 minutos, porque não dá. Talvez eu faço uma edição aqui, ainda hoje, e depois do Hangout ainda tem outras coisas a serem feitas, e tem que conversar com um amigo também, e total que hoje talvez eu vá dormir lá para meia-noite, 1 da manhã, e às 5h20 eu tenho que estar de pé. Mas eu não poderia deixar de fazer esse Hangout hoje, estar aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado pela paciência de todos vocês que estão no chat, de todos vocês que estão acompanhando pelo Facebook. Para economizar um pouquinho de tempo, se vocês me permitem, eu vou educado hoje e não vou saudar a todos que já estão presentes aqui, tanto no chat como também no Facebook. Mas me permita compartilhar primeiramente, antes de entrarmos no assunto, uma bênção com vocês, tá bom? Ou melhor, 2 bênçãos com vocês. A primeira é com relação à minha esposa. Ela é a Certified Nurse Assistant. Aqui se diz CNA ou CNA em inglês. Certified Nurse Assistant. Ela pode trabalhar em um hospital ou também trabalhar assim, particular, privado. E o que ela gosta é de trabalhar assim, privado. E ela começou a trabalhar para essa senhora, uma senhora judia, uma senhora que é a única e a última de toda a família dela. A única e a última. A irmã morreu, o irmão morreu, o marido morreu, o marido da irmã morreu, não tem ninguém mais da família dela. E esse passado 4 de outubro, ela completou 99 anos de idade. A minha esposa, quando começou a trabalhar para ela, tinha 89 para 90 anos. Estava enferma e, pouco a pouco, a minha esposa foi cuidando e também mudando assim os hábitos alimentares. E hoje essa senhora, ela tem a minha esposa, a Márcia, como seu anjo da guarda. E ela disse que ela reconhece que somente está viva até hoje porque Deus, na visão dela, né, colocou um anjo na vida dela, que é minha esposa. Sendo que na semana passada ela teve uma crise, está com sangramento interno, ficou internada, acho que 3 dias. Os médicos disseram que já não podem fazer nada mais. Já uma senhora de 99 anos, já não está podendo andar, está bem fraca. Então, a minha esposa tem que levantá-la da cama, colocá-la na sala para que ela gosta de tomar o café dela, ver televisão, coisa e tal, mas ainda está lúcida, 99 anos, ainda faz conta de somar, multiplicar, dividir, completamente lúcida, não esquece o nome de ninguém, só que está bem fraca e já não consegue mais andar. E essa senhora, depois que ela voltou do hospital, a minha esposa colocou ela na cama
e a senhora disse que reconhece que ela está vivendo os últimos dias dela aqui na Terra, os últimos dias de vida. E a minha esposa começou a chorar, porque 9 anos trabalhando para ela, só um momentinho. Hoje está difícil, né, pessoal? Então, como eu estava dizendo, para, Billy, meu amor. Ela reconhece que já está... Para, Billy! Para! Bad boy! Bad boy! Tá com ciúme que eu tô com um banho aqui no colo. Por isso que ele tá com ciúme. Então ela reconhece que já está chegando seus últimos dias de vida. E aí a minha esposa começou a chorar. E minha esposa, conversando com ela, lá deitada na cama, aí a Márcia fez uma oração por ela e pediu que ela repetisse as palavras, e ela, sendo judia, aceitou e entregou a vida e o coração para Yeshua. Então, se de hoje para amanhã, essa semana, o Altíssimo assim determinar e quiser levá-la, pela misericórdia dele, ela está salva. Então, olha, eu estou aqui me contendo para não chorar, porque isso é muito bonito, pessoal, isso não tem preço, não tem preço. Então, essa é a primeira bênção que eu queria dividir com vocês. A segunda é o seguinte: eu estava limpando ali o banheiro, porque quando a gente sai, eu saio primeiro e depois sai a Márcia. E a gente deixa uma fralda para que eles façam tudo ali, uma fralda geriátrica, aquelas grandonas, né? Por isso que eu falo muito do Maduro tá usando fralda geriátrica e etc. E aí eles fazem tudo ali, pipi, popô, etc. Eu estava limpando quando eu cheguei do trabalho e eu escutei a voz do Altíssimo falando comigo o seguinte: uma pergunta: o que você deseja? O que você quer? Aí eu abri meu coração, isso sem balbuciar, sem falar nenhuma palavra. Tudo no meu coração, na minha mente, eu falei o seguinte: que eu pedi ao Altíssimo que me desse a oportunidade de pregar essa mensagem em igrejas, para grupos, para pessoas que estão dormindo esse sono espiritual, que não sabem do perigo que as rodeia, do perigo que está por vir. E eu falei para o meu Salvador o seguinte: se essa oportunidade me for dada, eu não vou cobrar um centavo, porque eu não acho justo a pessoa ter que pagar para ouvir alguém pregar a palavra que não é minha. E eu apenas pedi condições. Que tipo de condições? Por exemplo, eu teria o maior prazer de ir no Brasil, de levar essa mensagem para algumas igrejas, e não ia cobrar um centavo. E se dentro do Brasil outras igrejas quisessem que eu leve essa mensagem, porque eu sou do Rio, então quase todos os anos eu vou ao Rio de Janeiro ver a minha família. Então, seria um prazer para mim visitar várias igrejas, Adventista, Assembleia, Batista, e mostrar tudo isso que eu tenho aprendido aqui juntamente com vocês, compartilhado com vocês. E se algum pastor quisesse, lá dentro do Brasil, pastor lá de Sergipe, Manaus, poxa, vem aqui na minha igreja trazer essa mensagem, coisa e tal. A única coisa que eu ia falar é o seguinte: olha,
se o senhor puder, daí a igreja puder comprar a passagem, não precisa nem hotel, eu posso dormir na casa de qualquer pessoa, somente a passagem. Eu vou e não precisa me pagar 1 centavo. E aí veio aquela certeza no coração, se é isso que você quer, então assim vai acontecer. Agora eu não sei. Não sei como será feito, mas aí já não é a minha tarefa de saber como vai ser ou como se dará, porque isso nas mãos do Altíssimo está. E eu considero isso uma grande bênção, porque eu não pedi nada para mim, eu tenho sede de ganhar almas, de levar as pessoas ao conhecimento da verdade, assim como aconteceu com essa senhora judia. E eu queria compartilhar isso com vocês, meus amigos. Então, eu não sei como vai ser feito. Sinceramente, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que no tempo certo, as condições vão aparecer. Amém? Bom, muito obrigado a todos vocês que estão aqui acompanhando pelo Facebook e também pelo canal do chat. Eu estou apenas esperando que o técnico esteve aqui, agora foi ali pegar um filtro para colocar aqui no ar-condicionado, e certamente quando ele bater ali, essas telas aqui vão latir para caramba, e aí eu vou ter que parar tudo novamente, etc. Mas, meus amigos, hoje eu estava pensando, bom, a primeira parte desse hangout do livro de Enoque foi feita do capítulo 6, que é semelhante ao capítulo 6 de Gênesis, até o capítulo 10. Vimos os nomes dos sentinelas, o que eles faziam, o que eles estavam fazendo com as mulheres, como a terra se corrompeu, como nasceram seres híbridos, os gigantes. Depois nós vimos do capítulo 10 até o capítulo 14. E hoje a minha intenção é de ver do capítulo 14 até o capítulo 18. Porém, contudo, entretanto, todavia, devido a esse atraso enorme, estamos com 1h30 de atraso. E eu sei que, pelo fato da diferença de fuso horário, aí no Brasil já são 10h33 da noite, então nós iremos direto ao capítulo 18. Só um momentinho, pessoal, novamente. Bem descontraído, bem diferente, quebrando todos os parâmetros, tudo que tinha sido planejado. Mas vai sair, pessoal. Então, como eu estava dizendo, vamos diretamente ao capítulo 18 do livro de Enoque. Eu vou compartilhar aqui com vocês. E mais uma vez, pessoal, tem muita gente ainda pedindo, Gustavo, me manda aí o link Me manda o link desse livro. Olha, eu já coloquei o link lá no primeiro Hangout. Eu já coloquei o link no primeiro Hangout. Eu esqueci de colocar no segundo, vou colocar no segundo e vou colocar também nesse terceiro. Então, não precisa mais me enviar e-mails pedindo, porque basta ir lá no primeiro Hangout, na primeira parte, que vocês vão encontrar o link, tá bom? Então, depois, eu vou ter que fazer um outro Hangout essa semana para acertar essa total mess que a gente está vendo aqui. Mas eu não posso deixar de falar isso. Eu tenho certeza que não iria conseguir dormir se eu deixasse de falar isso aqui para vocês. É muito importante mesmo, tá bom? Então, se você ainda não baixou o livro de Enoque, nós estamos vendo o primeiro livro de Enoque, pode ir no primeiro Hangout, que lá está o link, e eu vou disponibilizar nesse também. Diz assim, então, capítulo 18. Eu, então, examinei as câmaras de todos os ventos, percebendo que eles contribuem para adornar toda a criação e para preservar a fundação da terra.
Eu examinei a pedra que apoia os cantos da terra. Também vi os 4 ventos, os quais sustêm a terra e o firmamento do céu. E eu vi os ventos ocupando o céu exaltado, surgindo no meio do céu e da terra, e constituindo os pilares do céu. Eu vi os ventos que giram no céu, os quais ocasionam e determinam a órbita do Sol e de todas as estrelas, e sobre a terra eu vi os ventos que mantêm as nuvens. Agora que fica interessante. Versículo 7 diz: Eu vi o caminho dos anjos, percebi na extremidade da terra o firmamento do céu acima dele. Então passei para a direção do sul. Preste muita atenção nos detalhes, pessoal. Vou repetir aqui os versículos 7, 8, 9 e 10, que diz assim: Eu vi o caminho dos anjos, percebi na extremidade da terra o firmamento do céu acima dele. Então passei para a direção do sul. Esse é o versículo 9. Aí o versículo 10 diz: Onde queimam tanto de dia quanto de noite 6 montanhas formadas de gloriosas pedras, 3 em direção ao leste e 3 em direção ao sul. Versículo 11. Aquelas que estão em direção ao leste eram de pedra multicolorida, uma das quais era de pérolas e outra de topázio. Aquelas em direção ao sul eram de uma pedra vermelha. A do meio aproximava-se do céu como o trono de Deus, um trono composto de alabastro, o topo do qual era de safira. Versículo 14. Vi também um fogo flamejante, suspenso sobre todas as montanhas. E lá eu vi um lugar do outro lado de um extenso território, onde águas foram coletadas. 16. Também vi fontes terrestres, profundas, em colunas ardentes do céu. E nas colunas do céu eu vi fogos, os quais desciam sem número, mas nem no alto ou no profundo. Sobre estas fontes, também percebi um lugar onde não havia nem o firmamento do céu acima dele, nem o sólido chão abaixo dele. Nem havia água acima, ou nada no vento, mas o lugar era desolado. Aí diz: E lá eu vi 7 estrelas, semelhantes a grandes montanhas, e como espíritos suplicando-me. Então o anjo disse: Este lugar, até a consumação do céu e da terra, será a prisão das estrelas e das hostes do céu. As estrelas que rolam sobre fogo são aquelas que transgrediram o mandamento de Deus, antes que seu tempo chegasse, pois elas não vieram em sua própria estação. Portanto, ele ofendeu-se com elas e amarrou-as até o período da consumação dos seus crimes no ano secreto. Na versão em inglês desse livro, diz o ano... agora não lembro agora a palavra. Mas no ano misterioso, ou o ano do mistério. Muito bem, Gustavo, o que tem de importante nessa passagem? Nós vimos que essa passagem do capítulo 18 do livro de Enoque mostra o lugar onde os anjos caídos, ou seja, os 200 sentinelas caídos que coabitaram com mulheres e por isso geraram seres híbridos, os gigantes, os Nefilins ou Nefilins, que, segundo o livro de Enoque, mediam 30 cúbitos, ou seja, 30 côvados, que se formos colocar um côvado igual a 45 centímetros,
então chegaremos à altura de 13,5 metros. E se colocamos um côvado ou um cúbito com a medida de 50 centímetros, aproximadamente, então chegaremos à altura de 15 metros. 15 metros de altura. Eram gigantes, eram fortes, como nós vimos, eles comiam toda a agricultura, toda a plantação que era feita pelos homens, e não satisfeitos com isso, porque não se encontrava mais alimento para alimentá-los, eles então passaram a ferir as aves, os animais, e também a tomar o próprio sangue dos mesmos, e também terem relações com esses animais. Então, a terra estava sumamente corrompida, a ponto de colocar em risco o legado, a herança do Messias que haveria de vir. Porque o Messias não poderia nascer de um ser híbrido. Por esta razão, foi anunciado o dilúvio, tal como aconteceu. Muito bem, mas aqui diz que esses anjos caídos, esses sentinelas, eles não foram sacrificados, eles não foram mortos, mas eles foram presos. Significa dizer que estão presos até o dia de hoje. Significa dizer que eles não foram mortos e sim estão presos, guardados para até a consumação dos séculos, ou como diz aqui no versículo 22, da consumação dos seus crimes no ano secreto. Muito bem, então pesquisando sobre isso, meus amigos, o que eu encontrei me deixou boquiaberto. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês. Voltando aqui. Isso aqui é um blog que eu também, às vezes, leio muitos artigos do mesmo. Vou colocar aqui a letra bem grande para que vocês possam acompanhar. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Sim, é esse aqui mesmo. Vejam bem, acompanhem comigo, por favor. Em 14 de março de 2017, portanto, esse ano, Israel News Live, que é um canal de um judeu messiânico, qual é o nome dele? Steven Ben-Nun. E eu sou inscrito no canal, ou do canal desse judeu messiânico. Então, em 14 de março de 2017, Israel News Live contou uma história provocadora intitulada Os Anjos Caídos Estão Encarcerados na Antártida. Na Antártida. Veja bem. Steve Ben-Nun, e eu tenho o vídeo aqui, eu vou tocar para vocês com legenda. É um vídeo de 19 minutos, mas vale a pena vê-lo todo, porque isso aqui me deixou boquiaberto. Então, os anjos caídos encarcerados na Antártida e ainda estão vivos. O comentador Steven Ben-Nun analisou o apócrifo livro de Enoque, que descreve as experiências de Enoque, uma figura bíblica antediluviana que foi levada aos céus para testemunhar e desempenhar um papel fundamental em um grande conflito celestial. Aí aqui tem a passagem, e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5, 24. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Gênesis 5, 23. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Gênesis 5, 22. Então aqui diz, Enoque tornou-se o principal intermediário
entre os dois lados do conflito, entre os anjos caídos e os anjos justos, servindo a uma divindade conhecida como o Senhor. Houve várias questões no conflito, como o aprisionamento dos anjos caídos e ou a realização de experimentos genéticos com a humanidade e a transferência de conhecimentos e tecnologias proibidas para a civilização humana, ainda em desenvolvimento naquele momento. Lembrem-se que na segunda parte nós falamos, conforme o livro de Enoque descreve, que cada anjo, Azaziel ensinou a fazer couraça, armas de guerra, o outro ensinou a fazer outra coisa, o outro ensinou a fazer outra coisa, o outro ensinou a embelezamento, pulseiras, vaidade, etc. Então, eles foram com os seus ensinamentos corrompendo a humanidade de outrora, de então, porque isso, até então, havia sido... não havia sido dado ao homem autoridade pelo Altíssimo para que ele conhecesse essas coisas. E os anjos caídos, ou as sentinelas, quando, além de se juntarem com as mulheres, com várias, de gerarem filhos, corromperam também a humanidade nesse sentido. Continuando aqui, diz, o livro de Enoque começa com a chegada à terra de 200 anjos rebeldes, na área do Monte Hermon, que faz fronteira com o moderno Líbano e Síria. Lembrando que esse nome Hermon significa maldição. Então, o Monte da Maldição, que faz fronteira com o moderno Líbano e Síria, antes do histórico dilúvio. Os anjos caídos começaram a hibridização e ou modificação geneticamente dos habitantes locais, interferindo na criação original. E isso está escrito lá no livro de Enoque, capítulo, e também no livro de Gênesis, capítulo 6, diz: e aconteceu que, quando os filhos dos homens se multiplicaram, naqueles dias nasceram para eles belas filhas. E os anjos, os filhos do céu, as viram e as desejaram, e disseram uns aos outros: vinde, escolhemos para nós esposas dos filhos dos homens e geremos para nós nossos filhos. Ou seja, que seria uma raça híbrida. E eram ao todo 200, como diz o livro de Enoque, e desceram sobre Ardes, onde é o cume do monte Hermon, e chamaram a montanha de Hermon, porque nela juraram e amarraram-se uns aos outros com maldições. Enquanto os anjos caídos tinham estabelecido um posto avançado no Monte Hermon, na hoje Palestina, era para a Antártida que eles seriam removidos. Agora que está ficando interessante. Em última instância, depois de perder a batalha celestial com os anjos justos, de acordo com a análise de Ben-Nun, ou seja, Stephen Ben-Nun, do livro de Enoque. Ben-Nun cita passagens do livro de Enoque que são muito sugestivas de como a Antártida, de fato, pode ser o local para onde Enoque foi levado pelos céus para testemunhar eventos celestes. Então, lá, 18:5, como nós já vimos. E vi os ventos na terra que sustentam as nuvens, e vi os caminhos dos anjos. Eu vi no fim da terra o firmamento do céu acima. 18:6. Eu fui para o sul, e ardia de dia e de noite, quer dizer, não anoitecia. E existe no período do hemisfério sul a luz solar que fica por 24 horas. Então, até aí está batendo tudo. E fui para o sul e ardia dia e noite, onde havia 7 montes de pedras preciosas, 3 para o leste e 3 para o sul. E os do oriente eram de pedra colorida, e um era de pérolas, e o outro de pedra de cura, e aqueles para o sul de pedra vermelha. E o meio chegou ao céu, como o trono do Senhor, de estíbio, e o topo do trono era de safira. Isso daqui foi uma tradução do livro de Enoque em inglês, então não está como nós vimos. Mas já lemos do versículo
do capítulo 18, versículo 5, até o 18:8, lemos todo o capítulo 18. Então diz aqui, o que é interessante na passagem acima é que Enoque se refere a um local que estava queimando dia e noite. Ben-Nun acredita que isso se encaixa na descrição da Antártica, ou Antártida, durante a temporada de verão do hemisfério sul, quando há luz solar durante 24 horas. Em relação às 7 montanhas, isso parece referir-se ao Monte Vinson, na Cordilheira Sentinela da Antártica. De acordo com Ben-Nun, ele também se refere a 6 montanhas próximas, no intervalo que poderia qualificar-se como as montanhas descritas no livro de Enoque. O Monte Vinson é a montanha mais alta na Antártida e fica situada para o meio da Cordilheira da Sentinela. Teria se destacado tão espetacularmente com seus picos cobertos de neve nos tempos antigos como faz hoje. No que diz respeito ao alinhamento sul e leste das 6 montanhas adjacentes ao Monte Vinson, descrito no livro de Enoque, Ben-Nun especula que este era o seu alinhamento antes do catastrófico evento de inundação, que coincidiu com o deslocamento do eixo de rotação da Terra. Quer dizer, o eixo da Terra mudou de posição. O eixo da Terra mudou. Continuando, isso corresponde à pesquisa conduzida por Sir Charles Hapgood, que afirma que as mudanças de polos têm sido uma ocorrência regular na história da Terra. Em seu livro de 1958, Earth Shifting Crust, Hapgood propõe que uma mudança de polos tinha acontecido no final da última era glacial, cerca de 11.000 antes de Cristo. A conjectura de Ben-Nun é interessante, mas como se pode ver a partir do mapa mostrando a faixa da Cordilheira Sentinela, onde está situado o Monte Vinson, há muito mais do que 7 montanhas na faixa. A conjectura de Ben-Nun não é conclusiva, como ele próprio aponta. No entanto, ele nos dá uma possível localização dos anjos caídos presos, o Monte Vinson e ou as 6 outras montanhas na faixa Sentinela. Muito bem, pessoal, vejam a importância disso. Agora, claro, não estou afirmando que a Antártida ou Antártica seja o lugar onde esses anjos caídos foram aprisionados. Mas vamos começar a conectar os pontos, connecting the dots. Vejam que lá nesse continente, que alguns dizem que não é o continente, como os terraplanistas, existem várias bases militares. E não são todos que podem visitar aquelas bases ou sequer aquele lugar. Inclusive, pessoal, isso eu vou emendar com a 4ª parte desse hangout, desse estudo do livro de Enoque. Havia uma base nazista alemã na Antártida. Eu procurei isso, pesquisei, por isso que, olha, aconteceu de tudo para que esse hangout não saísse, porque isso aqui é importantíssimo, pessoal. Houve na Antártida uma base nazista, uma base de Hitler. Caramba, Gustavo, isso daí é muito forte. É muito forte, pessoal. Agora, imagina se realmente esses anjos caídos, que hoje são demônios, estão lá, encarcerados. Dá para entender agora o porquê, o interesse de vários países em colocar uma base militar ali? Dá para entender o porquê? Dá para entender como esses países querem, talvez, libertar estes seres, estes anjos caídos, que eles não têm a noção de que são demônios, para conhecer tecnologia ou aprender sobre outros mundos? Caramba, isso é muito forte. Então, continuando aqui. Aqui, isso eu vou mostrar no vídeo, que o polo da Terra sofreu uma mudança.
principalmente depois do dilúvio. Ben-Nun passa a discutir o livro de Enoque e sua referência aos anjos caídos encarcerados que foram removidos do Monte Hermon para a Antártida. 18:14 diz no livro de Enoque: e como um espírito que me interroga, o anjo disse: este é o lugar do fim do céu e da terra. Esta é a prisão para as estrelas do céu e a anfitriã do céu. 18:15. E as estrelas que rolam sobre fogo são estas que transgrediram o mandamento do Senhor desde o princípio de sua ascensão, porque não saíram os seus dias. 18:16. E ele se indignou contra eles e os atou até o tempo da consumação do seu pecado, no ano do mistério. O ano do mistério, ele está usando aqui a tradução do livro de Enoque em inglês. No livro de Enoque, em português, fala o ano do segredo, ou o ano secreto, algo assim. Deixa eu conferir aqui. Cadê? Enoque. Está aqui. 22. Portanto, ele ofendeu-se com elas e amarrou-as até o período da consumação dos seus crimes no ano secreto. Então, refere-se ao ano secreto. Em inglês diz o ano do mistério. Ou seja, aqui já o autor colocou que seriam os tempos atuais, os tempos que nós estamos vivendo. Continuando aqui, a referência de Ben-Nun aos anjos caídos, ainda vivos na prisão da Antártida, levanta uma intrigante possibilidade. O livro de Enoque descreve um futuro ano do mistério. Quando eles serão liberados? Este é um evento que vamos testemunhar em breve. Vamos fazer uma pausa. Aquele túnel que teve aquela celebração diabólica do CERN, lá na Suíça, que eles sim querem abrir portais para que haja uma comunicação do nosso mundo com supostos outros mundos, sem saber que não existem seres alienígenas, que na realidade são anjos caídos, que, porque desobedeceram ao Eterno, hoje são demônios. Então, ao abrir um portal, na realidade, eles querem abrir um meio de comunicação com demônios, para servirem a demônios. Pessoal, basicamente representa tudo que está escrito lá no livro do Apocalipse, quando fala que demônios serão soltos para atormentar aqueles que estarão aqui na Terra. Então, vejam que, até agora, como eu fiz questão de frisar, na segunda parte desse Hangouts, eu não vi, não achei nem nada, absolutamente nada desse livro de Enoque que o desabone para que ele ficasse de fora. Eu já estou começando a pensar que este livro foi intencionalmente colocado à parte ou de fora, ou deixado de fora, para que as pessoas não tivessem o conhecimento que esse livro está nos mostrando nessa noite. Porque isso daqui, pessoal, é muito forte. Isso daqui é algo que é para despertar a fé daqueles que estão dormidos, para abrir mais ainda os olhos daqueles que estão aguardando a manifestação do Messias, do Salvador. Continuando aqui, diz o seguinte: para uma resposta, podemos começar por analisar alguns paralelos intrigantes entre a análise de Ben-Nun, do livro de Enoque, e as revelações recentes do informante do programa espacial secreto da Marinha dos Estados Unidos, Corey Goode, sobre fatos acontecendo na Antártida. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Como a figura bíblica pré-diluviana de Enoque, Goode diz que ele também foi levado para testemunhar eventos celestes por um grupo de extraterrestres altamente evoluídos chamados de Sphere Being Alliance, ou seres da aliança da esfera. Como Enoque, Goode também foi convidado a atuar como intermediário para ambos os lados em um conflito celestial ou sistema solar.
Esse pessoal, tanto os militares, aqueles que não professam a fé que nós temos, eles pensam que estes seres são alienígenas. Tanto que Hollywood, já vamos colocar de uns 10 anos para cá, tem feito a divulgação de contatos alienígenas, de discos voadores, etc. e tal, preparando as pessoas para que, quando aconteça o arrebatamento da igreja, eu, como creio no arrebatamento pré-tribulacional, eles irão dizer que aqueles que foram arrebatados foram raptados por seres alienígenas, negando, então, o poder redentor e salvador do Messias. É tudo uma jogada. Continuando aqui, ainda diz o seguinte, Good disse que isso começou em março de 2015, quando ele aceitou o papel de ser um delegado da Sphere Being Alliance, em negociações em curso entre diferentes facções e grupos da Terra com civilizações extraterrestres de fora do mundo. Good disse que ele foi levado para a Antártida 2 vezes para testemunhar eventos, o mais recente em janeiro desse ano, de 2017. Envolveu ele ver os restos de uma civilização pré-adamita, descoberta que floresceu até uma grande catástrofe global, correspondente à grande inundação. E, segundo eles, o dilúvio ocorreu há 11 mil anos antes de Cristo, o dilúvio bíblico de Noé, que destruiu cidades costeiras e terras baixas em todo o mundo há cerca de 13 mil anos atrás. Good disse que os pré-adamistas sobreviveram ao entrar em câmaras de êxtase, na maior das naves mães que caíram na Terra há cerca de 60 mil anos atrás, depois que os pré-adamitas foram expulsos de suas bases na Lua devido a um conflito com as facções extraterrestres dominantes lá. Então veja essa historinha. Veja essa historinha mentirosa de seres alienígenas, de seres de uma outra civilização com a inteligência mais desenvolvida, tecnologia, porque é isso que esse pessoal quer. É isso que esse pessoal acredita. Inclusive, as 13 famílias Illuminati, eles acreditam que são descendentes da famosa cidade perdida de Atlântida, a cidade que está no fundo do mar, que eles são descendentes de pessoas que viveram nessa famosa cidade de Atlântida. Muito bem, vamos ver esse vídeo aqui. Esse é o Stephen Ben-Nun. Eu sigo o canal dele. Ele é um judeu messiânico, mora, se não me engano, aqui em Orlando. Deixa eu colocar aqui. Vou parar, colocar a tela cheia. Já está com... Vou colocar o subtítulo. Aqui, português. Ih, caiu a conexão no Facebook, pessoal. Me cortaram no Facebook. Me cortaram no Facebook. Isso é sabotagem. Vamos lá. Shalom Chavrim, I'm Stephen Ben-Nun. You're watching Israeli News Live, and today's broadcast is very unusual. We're going to be discussing several things in our news broadcast today that clearly are, in some people's opinions, they are conspiracy theories. In other people's opinions, these things are really real. These things are happening on the earth. But we're also going to be looking at this from a prophetic standpoint, something that I discovered recently written in the book of Enoch, a book that, well, in some circles of Christianity and in Judaism, that the book of Enoch is not part of the Bible, but yet it's clearly part of the Ethiopic scriptures. It was even part of the Qumran community
where there's been many fragments, including an incomplete scroll of the Book of Enoch that was discovered. So the Jewish people did accept the Book of Enoch as an authoritative biblical scripture at one time, and in many Bibles it still is there, including even the Et Sefer that Dr. Stephen Pidgeon has put out as well, where he put this book back in the Bible. So we're going to be looking at some things from there, and we're going to even be looking at some articles that have been considered, well, some might say it's fake news, some might say it's satire. Regardless of the case, there may be some very truth to it, and this is why I wanted to talk to you about these things. Antarctica has really become a major subject in recent, well, in fact, in the last year, even more so. There's been every kind of conspiracy theory that it is a place for a massive alien base. This is where aliens go at. We know of the one of the former military officers, Byrd, who fought a conflict near Antarctica and lost a lot of men, claiming that there were flying discs, flying saucers coming out of the Antarctica, and just there's all kinds of evidence that is legitimate evidence that clearly seems to show that the Antarctica is certainly a base of some sort. The Germans also, under Adolf Hitler, had a base down at Antarctica. There's all kinds of things that are going on in this region of the world. Escutaram? Aí ele fala, ele também comprova que a Alemanha de Hitler tinha uma base militar na Antártida. A Alemanha de Hitler. Sobre isso eu vou falar no próximo Hangout, pessoal, da base militar alemã que havia na Antártida. Continuando. And this year, or actually last year, when the election, John Kerry himself disappeared down to the Antarctica during the very day of election. But what was really strange is that when John Kerry went down there, he goes to New Zealand right afterwards, and there was a massive earthquake inside of New Zealand. I'm going to share with you, you can see some of the images here on this article here from the New York Times. They'll show you some of the images of the earthquake itself. 7.8 magnitude earthquake. The earthquake was very, very shallow, and in one article that we saw that would probably be considered satire, that they have written and stated that the reason why the earthquake happened was because John Kerry did a last-ditch effort and went down to Antarctica to try to meet with the, well, as they put it there, he was meeting with the Guardians. And the Guardians had rejected his plea to put Hillary Clinton in the White House. Instead, Donald Trump would become the next president of the United States. Now, I realize that does. It sounds so far-fetched, sounds so crazy, in fact, to even think of that. And then, of course, they said that the earthquake at New Zealand, where he went immediately after the Antarctica visit, was a warning to him not to come back again. Well, that's what they also said in the article. Those of you that remember, here is a picture here of the Patriarch Kirill. Patriarch Kirill is also the head of the Eastern Orthodox Church, who went also to Antarctica on a very unexpected trip. After he met with Pope Francis in Cuba, and Pope Francis gave him a secret document. Never was revealed exactly what was in the document. Ele está falando, porque eu li que algumas pessoas estão falando, poxa, Gustavo, a legenda está muito rápida. Mas aí depois vocês podem fazer o seguinte, o Hangout fica gravado, vocês podem editar e pegar só essa parte do vídeo dele, tá bom? Do Steven Ben-Nun. Ele está falando que quando o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, o Kirill, esteve em Cuba e se encontrou com o Papa deu um documento secreto para esse patriarca. E esse patriarca de Cuba, depois que ele saiu de Cuba, desse encontro que ele teve com o Papa, o jesuíta comunista do Francisco, esse patriarca foi lá para a Antártica. Ele foi para a Antártica. Também o antigo secretário de Estado, o John Kerry, da administração Obama, o que substituiu a Hillary Clinton, ele também esteve lá na Antártica justamente no dia da eleição americana. Ele não estava aqui nos Estados Unidos, ele foi para a Antártica. Então,
meus amigos, tem coisa lá, tem caroço nesse angu. Vamos continuar vendo aqui. But it was the first time the two leaders of the both Eastern and Western Orthodox churches had met together to try to mend their relationship. He goes to South America afterwards, and then the unexpected trip to Antarctica. Well, the question is, why did he go to Antarctica? Well, in one article here, the Ark of Gabriel, Antarctica, Russia, and the Apocalypse speaks about how that the Russian government had actually moved a mysterious ark that was discovered at Mecca underneath the ground there and was brought out. Many people died in the process, according to the article's claim here, and that Russia did a special movement of this ark down to Antarctica. Now, again, whether we would say this is just a bunch of garbage or if it's really true or not, I'll just leave that up to you. But maybe what I'm going to share with you in a few minutes might weigh in on your thinking. So I do ask you, just kind of bear with me a little bit here while we discuss these things here. Anyway, at Mecca, if you remember, I believe it was last year, there was a quote-unquote stampede. And the news reported that some 700, in one case, 717 people were killed in this stampede. This is something that has never happened before at Mecca, and actually we found out later that it was 2,000 people there in Mecca, and an apparent stampede that killed all of these people. Well, not according to some of the articles there. In fact, as you can see this crane here that is toppled, that what was actually going on at Mecca was an excavation of this strange ark called the Ark of Gabriel, that according to the article here, this was something that Muhammad had said, had prophesied about. And this was buried here beneath this very place. And they were working on trying to bring it out. And some type of plasma release was done, and it caused the death of all these people. Again, is this just conspiracy theories? Is it fabricated? Who really knows? But one thing that is a fact, though, is there was a Russian ship, a scientific ship headed to Antarctica, and that ship did stop at the port there in Saudi Arabia, supposedly to take on supplies. Well, as you know, Saudi Arabia is not necessarily the greatest friend of Russia, but they did it anyway, right? So then after that, the ship goes to South Africa and then on to Antarctica. So they did stop and pick something up in Saudi Arabia. So maybe the article has got some truth in it after all. And then right after this ship goes to Antarctica, this is when Kirill suddenly goes down there to visit the one and only Eastern Orthodox Church at the Antarctica. So just too many strange things are happening. And a lot of people just write it off as conspiracy theories, you know, these things about aliens and you know, all this stuff going on in Antarctica. This is just a bunch of nonsense to begin with. Well, you know, I always I looked at these things and I think, wow, that's pretty interesting. I will tell you, though, this article here that you're seeing now in English, this article did appear in the mainstream Russian media as well. We did a report on this back months ago, and I was trying to find the actual report I did on it. Could not find it to save my life there. But I wanted to share that with you. And if you look back, maybe you can find it yourself. But when we did the report on this, we used Russian media, mainstream Russian media, that does not look at this as being just a fabrication. They actually reported it as real news, and that yes, indeed, Russia did do a secret mission down to the Antarctica and had taken a thing called the Ark of Gabriel. So there is a Russian news source out there that does not look at this as some kind of conspiracy. And it went much deeper than what this article goes into it. We shared that with you once before. But then something caught my attention the other day. As you can see on your screen now, this is the Book of Enoch. Agora ele vai mostrar o livro de Enoque na versão em inglês e ele vai comparar o que está escrito com a descrição geográfica da Antártica. I was reading in the first book of Enoch, chapter 18, and this is where
the angel Uriel is taking Enoch and showing him some very interesting things. And I'm going to share with you some of the words that I read here in Enoch, and then you'll see why it became very interesting to me. If we go down to, say, verse 4 and begin there, it says, "And I saw the winds which turned the sky and caused the disk of the sun and all the stars to set. And I saw the winds on the earth which support, the clouds. And I saw the path of the angels. I saw at the end of the earth the firmament of heaven above. And I went towards the south." Okay, so he goes to the end of the earth, and he speaks about going towards the south. "And it was burning day and night, where there were 7 mountains of precious stones, and 3 towards the east and 3 towards the south." Now, I begin to think about this. He's talking about 7 mountains, but 3 go to the east and 3 go to the south, and he's talking about going towards the south. And I'm thinking to myself, okay, and he's talking about it being that it burns day and night. It was burning day and night. In other words, the sun is not setting. And I'm thinking to myself, well, the South Pole, that describes the South Pole like no other place on Earth. The sun just doesn't really ever set. It's always daylight. And so it really caught my attention. But then he mentioned about the 7 mountains. And of course, he talks about the stones, etc. But then he says east and 3 go to the south. Well, that really got my attention. So I thought to myself, okay, is there a place down at the Antarctica that would kind of match this type of description? Well, oddly enough, there is. It's Mount Vincent. Aqui ele está falando daquela parte que Enoque disse que ele chegou até os confins da Terra e depois foi mais ao sul. Então, ele vai também começar a comentar o fato que a Terra, depois do dilúvio, o eixo da Terra sofreu uma mudança. E é isso que ele vai começar a falar agora. Now, you have to keep in mind what you're looking at here on your screen. You have Mount Vincent right here. It is called the Seventh Summit. There are 3 going south. Now, you would say these are 3 to the west. It's actually described as southeast and southwest. But keeping in mind, when Enoch went here, the earth had not been tilted off its axis. So therefore, north and south, east and west was a bit different, right? And if you take and tilt the earth back the way it would have been, this will go just like that. And then you would have the 3 peaks, as it speaks about here, and we have the summit here, 3 peaks here. Those would go down to the south, just as he describes, and these here, the 3, would go to the east, just as he describes there. The 7 mountains, the 7 summits, and 3 to the east and 3 to the south. That really began to make sense. But the words here in Enoch get a little bit more strange, though. And as I read on, it says, "And those towards the east were of colored of stone and was of pearl, and one of a healing stone, and those towards the south of a red stone. And the middle one reached to heaven like the throne of the Lord, and stibium, and the top of the throne was a sapphire. And I saw a burning fire, and what was in all the mountains." Now, keeping in mind, the middle one was the tall one. And of course, at Mount Vincent, that's exactly the way it is. Mount Vincent is the tallest mountain. Now, I can't say that this is conclusively correct. I'm putting this here before you as a conjecture, something for you to think about, just something that I find very fascinating in line with all these anomalies that are happening at Antarctica, all the weird things that are going on. John Kerry, I mean, gosh, he did more than 1 visit down to the Antarctica here. Why? What's going on? Now, when I first looked at this, I'm thinking Planet X. They're going down there because they can see Planet X coming. All right? And maybe that has something to do with it as well. But what about some other things? I'm going to share with you some very serious things also that are going on down there that have been claimed. Ele faz questionamento aqui. Por que o John Kerry, que era o secretário de Estado na época do Obama, que substituiu a Hillary Clinton, por que ele foi mais de uma vez na Antártica? Seria o planeta X? Pode ser que sim, mas ele fala que tem muito mais coisas escondidas na Antártica que o livro de Enoque bate
confere exatamente com as montanhas que ele estava explicando que o Mount Vinson é o mais alto monte da Antártica. By former military officers. Okay, so just hold on for a second here. It says, and I saw a place there beyond the great earth. There the waters gathered together, and I saw a deep chasm of the earth with pillars of heavenly fire, and saw among them fiery pillars of heaven, which were falling as regards both height and depth. They were immeasurable. And beyond this chasm, I saw a place, and it had neither the sky above it, nor the foundation of earth below it, and there was no water on it, and no birds, but it was a desert place. Now, I'm sure now when you read this part here, well, that throws that out. Must have been out in Saudi Arabia somewhere. Maybe not. Maybe not, guys. Let's take a look at something else here that's very, very interesting. All right, let's go actually to the 7summits.com website. And this is about Antarctica, and it's about Mount Vincent, and it talks about it being the tallest mountain, etc. Let me read to you the Antarctica facts, though. Besides the mountain summit, if you go down here to say about right up under the blue right here on your screen, the snowfall in Antarctica is so minimal that the continent has been called the world's coldest desert. The interior receives less than 3 centimeters, in other words, less than 1 inch of precipitation a year, making it the driest continent on Earth. The Antarctic dry valleys in Victoria Land are among the driest places on Earth. Some scientists believe that no rain has fallen there for 2 million years. Astronauts have visited the dry valleys because of their similarity to lunar landscapes. Isn't that interesting? They call it the coldest desert on Earth. Well, maybe Enoch has got something when he said it was a desert. All right? As he called it, there was no water on it and no birds, but it was a desert place. There are no birds. There are no penguins when you get that deep into Antarctica. There's just no life at all. And a terrible thing I saw there, 7 stars like the great burning mountains, and like a spirit questioning me, the angel said, this is the place of the end of heaven and earth. This is the prison for the stars of heaven and the host of heaven, and the stars which roll over the fire. These are the ones which transgress the commandment of the Lord from the beginning of their rising, because they did not come out at their proper times. And he was angry with them and bound them until the time of consummation of their sin in the year of mystery. And I, Uriel, we're going to chapter 19 here, real quick here, just the first verse, said to me, the spirits of the angels who were promiscuous with women will stand here, and they, assuming many forms, made men unclean, and will lead men astray so that they sacrifice to demons as gods. Now, if you notice, that is a continuation. They're not dead. They're still there. And they do what? They will lead men astray so that they sacrifice to demons as gods. Wasn't that interesting? CERN not long ago, where they sacrificed a young woman. Oh, they claimed it wasn't real, but found out later, according to Russian media, it was real. Russian media even was able to determine which woman it was that had been kidnapped. That was by not just so much the media, it was actually Russian intelligence officers that determined this information, but it was in Russian news, and we shared that with you here on Israeli News Live. So they sacrifice to demons as gods. They will stand there until the great day of judgment, on which they will be judged, so that an end will be made of them. But they still have very much access to men on this earth, and they are leading them astray, and they can they're assuming many forms. That's pretty wild. I mean, I've never seen anything like this in my life. And the point is that I make here, when we look in chapter 18, it appears to be, and it could be completely somewhere else different on the earth. All right, I'm just saying this as a conjecture to you to consider this. But it appears to be that Antarctica is that region that he's speaking of.
For one, it has to be a place that's burning day and night. That sun is where they can see day and night. It seems to really match up, and that's what's really, really fascinating, in my opinion, there. And again, just like the mountains, if you were to take into consideration the Antediluvian destruction that tilted the earth off its axis and put the earth back right on its axis, and then look at the peaks here on the map in behind you here, then you would actually have, just as it describes there in Enoch, 3 to the south and 3 to the east, three peaks on a 7-summit mountain range, and of course the middle one being the top. Tá aí, pessoal. Isso é muito importante. Vamos voltar lá no livro de Enoque, mostrar uma coisa para vocês que eu tinha até esquecido. E ele comentou aqui. Olha o capítulo 19, o que diz. Então Uriel disse: eis aqui os anjos que coabitaram com mulheres, e sendo numerosos em aparência, profanaram os homens, e fizeram com que errassem. Assim eles sacrificaram aos demônios como aos deuses. Pois no grande dia haverá um julgamento, no qual eles serão julgados, até que sejam consumidos, e suas esposas também serão julgadas, as quais levaram desencaminhadamente os anjos do céu para que as saudassem. E eu, Enoque, só vi a aparência do fim de todas as coisas, não tendo visto nenhum homem enquanto via todas estas coisas. Veja que ele diz aqui que os anjos caídos, as sentinelas, que coabitaram com as mulheres para gerar, para que os Néfilins fossem gerados, seres de grande estatura, e sendo numerosos em aparência. Vejam que tem o número 1 aqui, eu vou procurar aqui a referência, diz aqui, sendo numerosos em aparência, ou assumindo muitas formas. Então, esses anjos caídos, eles não estão mortos. Eles estão, possivelmente, lá na Antártica, aprisionados, mas, de uma certa forma, eles ainda estão influenciando os seres humanos, assumindo muitas formas. Como assim, Gustavo? Qual o nome daquele filme que tinha aquele mutante que assumia, aquele mutante azul, mulher, né, que assumia muitas formas de várias pessoas? Lembram desse filme? Não estou falando que seja igualmente, mas apenas para que vocês tenham uma ideia de como isso pode ser perfeitamente possível. Que esses anjos caídos, mesmo aprisionados, X-Men, muito obrigado, Carlos, que esses anjos caídos, ainda que aprisionados, eles estão exercendo uma certa influência, assumindo certa influência na humanidade, assumindo muitas formas, e diz aqui, assim eles sacrificaram aos demônios como aos deuses. Quer dizer, esses demônios, eles assumem muitas formas de deuses que muita gente diz que é da paz, como, por exemplo, o Islã, que muitas pessoas dizem que é uma religião da paz. Nós sabemos que ali é um demônio. E as pessoas, pelo engano, por causa do engano, têm adorados a demônios, sacrificado a demônios, pensando que estão fazendo a vontade do Altíssimo. É aí que entra Mateus 24, a era do engano. Ou seja, esses anjos caídos, eles deturparam, corromperam os seres humanos da época, forjaram seres híbridos, os Néfilins, e ainda hoje, mesmo presos, eles exercem uma influência, não sei como, aqui não está bem explicado, eu também não saberia explicar-lhes como, isso está mais além da minha compreensão, mas que sim tem levado as pessoas a sacrificar aos demônios como aos deuses. Então, meus amigos, por esta razão, apesar de todos os impropérios
apesar de todos os problemas, eu fiz questão de, mesmo com todo o latido dos cachorros aqui, todo o problema de ar-condicionado, atrasado, eu sei que aí já são 11h30, eu vou terminar agora, já são 11h30, mas vejam a importância desse Hangout. Eu vou, ao longo da noite, eu vou editar esse Hangout, vou colocá-lo no Facebook, porque o Facebook me cortou, não está mais transmitindo pelo Facebook, mas eu quero que vocês fiquem com essa água na boca do seguinte: no próximo Hangout, que será a quarta parte, eu vou falar dessas bases militares lá na Antártica e principalmente da existência. Eu não sabia disso, eu descobri isso hoje. Nenhum livro de história reportou isso. A existência de uma base militar na Antártica nazista alemã. Então, o quarto Hangout, a quarta parte, será sobre isso. E está dentro do tema do livro de Enoque. Tá bom? Muito obrigado pela paciência de todos vocês. Peço mil desculpas por tudo que aconteceu, mas, ainda que entrecortado, resumido, o Hangout foi feito, o Hangout saiu, e eu espero que seja de grande bênção e edificação para você, para a sua fé, a sua família. Como sempre digo, pode baixar o material, edite, tire aquela parte que o técnico vê aqui em casa, coisa e tal, tira tudo aquilo, deixa somente o principal, com esse vídeo do Stephen Ben-Nun, desse judeu messiânico que eu toquei para vocês, completos 19 minutos. Pesquise, faça a sua parte também, passe para os membros da sua igreja, seu pastor, obreiros, grupo de evangelização, grupo jovem, grupo de oração que você tem em casa. Aproveitem esse material, porque, olha, sinceramente, é de deixar qualquer um com a boca aberta. May Yeshua bless each one of you. See you soon. Tchau.